Galera, tô com um mau pressentimento de que ainda essa semana os Estados Unidos devem atacar a Rússia. Das duas ou essas armas nucleares vão ficar apontadas em uma direção e os Estados Unidos vão apontar as armas da OTAN do outro e eles vão ficar igual a Coreia do Norte, né? Igual criança. Um mostrando o bilão pequeno pro outro. E não vai acontecer nada. Mas, pelo que eu tô vendo, o fato dos Estados Unidos pegar a Finlândia para fazer parte da OTAN foi um ataque direto ao Putin, né? Não sei se ele já imaginava que isso fosse acontecer, mas os Estados Unidos foi lá e fez. E agora o Putin está preparando isso daí, né? Eu creio que os Estados Unidos, se for atacar, vai atacar antes, tá? Porque só está esperando um motivo, né? E as armas nucleares dos Estados Unidos, elas estão muito mais bem preparadas do que da Rússia. E se ele fizer um ataque, vai ser em todas as áreas, em todas as bases russas, né? Porque os americanos já têm o objetivo de destruir aquilo ali. Eles se colocam como os defensores do universo, né? Existem coisas que a inteligência americana sabe que a gente fica por fora, né? Existem maldades por trás das questões dos Estados Unidos? Existem. Mas existem questões que a gente não entende, né? Não chega até nós as informações. Ou não querem dar satisfação disso, mas que a inteligência consegue capturar ali. Então, o Putin sorrateiramente, como quem não quer nada, vai fazer a mesma coisa que fez na Ucrânia, quando não queria nada. Mas para que está posicionando isso? Está dando um motivo para os Estados Unidos atacar. E se atacar, meu filho, vai dizimar tudo. Lembrando que os Estados Unidos foi o primeiro a desenvolver as armas nucleares, né? Lembrando também que foi o primeiro a atacar o Japão, né? E com certeza eles têm muito mais tecnologia do que a Rússia. E as armas deles já são preparadas. Elas não precisam de preparo. Eles já têm tudo preparado. E a coisa vai desandar. Tá? Essas explosões, se elas não. É como eu sempre falo, se elas não estiverem dentro de uma questão apocalíptica, o que vai acontecer é vai ficar virado com a arma para o outro e não vai acontecer nada. Porque Deus é o Senhor da guerra. Tá? Então, se isso virar uma questão apocalíptica, a gente pode estar nas questões dos ais, né, dos selos do apocalipse sem saber. Porque tu vê que todo mundo fala uma coisa. E existe um monte de especialistas que não entendem nada do assunto, como eu. Mas é o pressentimento que eu tenho. Que esse cara vai aprontar alguma coisa. Todos nós temos, né? E ele sempre fica nessa de não, só vamos proteger, não vamos fazer, e tá ali armando as bombas. Foi exatamente como ele fez na Ucrânia. Nós não vamos atacar, nós não vamos fazer isso, porque ele não vai dar chance de os outros se preparar. Entende? Então, eu creio que nesse momento, até pessoas ligadas ao Putin estão com medo dele. Tá? E vão tentar alguma coisa contra ele, se conseguirem fazer alguma coisa contra ele, eles tomam as rédeas, aí o próximo que assumir ou toma uma consequência pior, que eu duvido, ou toma uma consequência de parar tudo isso daí. Mas a questão toda é o seguinte, se não estiver dentro das questões apocalípticas, não vai acontecer. Só que a gente sempre pensa que é o apocalipse quando surge alguma coisa. O bigodinho lá que exterminou os judeus, com certeza muita gente pensou que aquilo ali era o apocalipse, né? No entanto, a humanidade tomou um outro curso. Os judeus se restabeleceram, as coisas mudaram, e toda vez que tem rumores de guerra, as pessoas pensam que são questões apocalípticas, né? Só que agora nós estamos com a tecnologia desenvolvida, as profecias de Daniel, que a ciência se multiplicaria sobre o modo nos últimos dias, já praticamente dá para se perceber que existe muita tecnologia, né? O homem tem o telescópio James Webb, que descobriu várias coisas aí no espaço. O homem já está... O rico já está conseguindo fazer foguete para fazer expedição nuclear. Então a tecnologia já está avançada a um nível extremo. A internet faz com que a gente se conecte a todo canto do mundo. Lógico que nunca seria imaginado lá na época de Daniel. Resta saber se alguém está entendendo o que está acontecendo. Tá? Resta saber se realmente é o fim dos tempos. Tá? O fim não é dessa forma. Uma bomba que vai explodir tudo, vai tomar tudo. Não é dessa forma.
O fim bíblico não é dessa forma. Então, a gente tem que pensar nisso. As guerras, rumores de guerra são as dores de parto, são os inícios, né? Aí vão vir fomes, vão vir coisas. Só que essas coisas são consequências de destruições, né? Então nós temos que ficar atento que ou a guerra acaba esse ano, né? A Rússia coloca esse arsenal para dizer que está se protegendo e termina um acordo com a Ucrânia, fecha a guerra, tá? Porque não tem mais homens para ele seguir com essa guerra, não tem soldado suficiente. Os Estados Unidos sabe muito bem disso, mas não fica proclamando para também não aguçar, porque mente de doido a gente não consegue sondar, né? Os Estados Unidos que fez essa provocação, né? E agora está todo esse resultado aí, mas vamos ver o que vai dar. Eu tenho um mau pressentimento que essa semana ainda a coisa pode desandar. Ou creio eu que, como é para cumprimento de profecias apocalípticas, não vai acontecer dessa forma, esses ataques nucleares. Eu creio que ele vai posicionar esse arsenal dele, vai manter esse arsenal em torno da Rússia, como se protegesse a Rússia, e vai dar fim a essa guerra. Ou seja, vai acabar. Vai fazer um acordo com a Ucrânia, anexar algumas áreas, ou de vez vai tomar a Ucrânia, talvez, né? Mas eu acredito que ele vai anexar essas áreas e vai proteger toda a Rússia com um arsenal nuclear, tá? Para dizer assim, mexe comigo que eu estou preparado. E daí vai prosseguir com a sua vida, né? Aí daqui a uns tempos os acordos comerciais voltam tudo normal, as pessoas esquecem tudo isso e viram parceiros de botequim, como sempre foi.